Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, segunda-feira, dia 9 de fevereiro. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um tipo de cansaço que não se resolve apenas dormindo, viu? Sabe aquela sensação de exaustão ao abrir um aplicativo de paquera, ver sempre as mesmas fotos, as mesmas conversas vazias? E ainda o medo de cair em mais armadilhas? Pois é, esse fenômeno já tem nome e sobrenome, é o dating burnout. É sobre isso que a gente fala hoje, uma estafa do coração. Pesquisas indicam que quase 80% dos jovens da geração Z relataram esse esgotamento emocional ao longo de 2024. O que antes parecia leve e divertido hoje é descrito por muita gente como um segundo emprego, muita pressão. No programa de hoje, então, nós vamos entender por que isso está acontecendo, quais são os impactos da saúde emocional e como retomar o controle das nossas relações afetivas. Então participe com a gente. O WhatsApp está na tela para você, mande sua mensagem, nossa produção já está a postos, convidadas também com a gente aqui no estúdio. E aí nós gostaríamos de conversar com você e saber a sua opinião. Será que os aplicativos aproximam as pessoas ou estão adoecendo emocionalmente quem usa? Você namora por aplicativo? Qual que é a sua avaliação sobre isso? 19978293776. Mande pra gente a sua mensagem. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente vai atualizando algumas informações e já apresento para você a nossa entrevistada de hoje. A Câmara Municipal de Campinas vota na terceira reunião ordinária que acontece hoje o substitutivo total ao projeto de lei 92 de 2022, que institui a Lei Larissa. A proposta, de autoria do vereador Eduardo Magoga, permite o uso das faixas exclusivas de ônibus por veículos que transportam pessoas com necessidades específicas e amplia a regulamentação para outros casos. O projeto autoriza a circulação nas faixas exclusivas de veículos que transportem pessoas com TEA, deficiência física, mental, intelectual, psicossocial ou múltipla, além de pessoas com paralisia cerebral. Também estão incluídos veículos do Programa de Acessibilidade Inclusiva, o PAI, do Serviço Especializado Conveniado, SEC Ligado e vans escolares adaptadas, mesmo quando não estiverem com passageiros. O texto ainda libera o uso de faixas por todos os veículos entre as 22 e as 6 da manhã, em qualquer dia da semana, e mantém restrições para embarque e desembarque irregulares e também autoriza o uso irrestrito por táxis, independentemente do horário. Na mesma sessão, hoje, a partir das 6 da tarde, será votado também em definitivo o projeto de lei complementar 133 de 2025, de autoria do Executivo, que estabelece reserva de 30% das vagas em concursos públicos e processos seletivos da administração municipal como ação afirmativa. Do total, 25% serão destinadas a pessoas pretas ou pardas, 3% a indígenas e 2% a quilombolas. A reunião começa hoje às 18 horas. Você é convidado a participar presencialmente no plenário da Câmara. Também tem transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas e pelo YouTube da emissora, tá bom? O canal do YouTube TV Câmara Campinas, acessa lá. É muito importante a sua participação. Agora, mais informação chegando. A Câmara de Campinas também realiza hoje, antes da reunião ordinária, a partir das 5 da tarde, um debate especial sobre a preservação da memória e do patrimônio funeral da cidade. A iniciativa do vereador Luiz Rossini dedica a primeira parte da sessão ordinária à Lei 16.616 de 2024, que instituiu o Dia Municipal do Patrimônio Cultural Funerário. O foco central é o Cemitério da Saudade, que completa 145 anos de fundação. Referência nacional em arte e história, o local é visto pela nova legislação não apenas como um campo santo, mas como um museu a céu aberto que salvaguarda a identidade de Campinas. O evento contará com a presença dos idealizadores do projeto O Que Te Assombra, conhecido por
promover o turismo cultural, o resgate também das lendas urbanas por meio de passeios noturnos. A reunião também é aberta ao público e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Informações ok, vamos à previsão do tempo para hoje. E aí, será que vai chover? Será que vai dar sol? Hoje nós temos aí, ó, sol com algumas nuvens, estava chuviscando agora pela manhã. Então a previsão indica que chove rápido durante o dia e à noite também, tá? Mínima 19, máxima 24 graus. Muito bem, agora passamos aí ao nosso tema central. Vamos falar do dating burnout. Dados do setor de relacionamentos virtuais, gente, mostraram uma queda de cerca de 8% no número de usuários pagantes nos principais aplicativos de namoro. Então, esse movimento, ele reflete uma desistência coletiva impulsionada pela superficialidade, pela ansiedade, também pelo cansaço emocional provocado por esse tipo de interação, né? O namoro por meio dos aplicativos, o relacionamento fica um pouco mais delicado quando a gente fala de aplicativos. Então, para falar sobre esse tema tão atual que envolve comportamento e saúde mental, nós vamos dar as boas-vindas à nossa entrevistada que está com a gente aqui no estúdio. Ela é psicóloga. Eu quero dar as boas-vindas, então, a Paula Brito. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação e presença. Paula, bom dia. Obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite. Vamos lá então, né? Não é tão fácil assim falar de relacionamento e ainda mais quando a gente fala de relacionamento online. Paula, hoje os ciclos dos aplicativos parecem sempre o mesmo, né? Desliza, dá um match, conversa, se frustra e depois repete tudo de novo, né? Como é que a psicologia, ela define essa ação e o que isso traz pra gente de benefícios e de malefícios também? Sim, exatamente. É bem curioso porque para quem olha de fora talvez não pareça ser algo muito grande, mas para quem vive é realmente muito cansativo. Assim como os outros burnouts, é caracterizado também pela exaustão física e emocional, porque gera muita expectativa. O nosso mundo agora ele é virtual, tanto quanto presencial, e o mecanismo é muito similar. Porém, o aplicativo dá uma falsa ideia de ser possível encontrar. Então, as pessoas buscam, e quando não conseguem achar aquilo que gostariam, se frustram. Então, o nível de frustração é maior do que a paquera presencial. Poxa vida, né? Olha só. Agora você imagina, né? Ficar o tempo todo ali no aplicativo. E são muitas opções, Sim. né? E aí você tenta um, não dá certo, você tenta outro, não dá certo. Mas é uma ação que se repete durante todo o tempo, todo esse processo. E eu vou te falar, deve dar um cansaço mental muito grande, uma frustração, né? Por não conseguir. E aí são tantas opções e aí você acaba, tipo, pulando daqui pra lá, daqui pra lá. É algo bem interessante de se discutir, principalmente quando a gente fala da geração Z, da atualidade, porque se a gente for parar e pensar nas outras gerações, não tínhamos essa opção, né? Então, por isso que às vezes a diferença de gerações dá aquela conversa meio desconexa, né? Fala assim, poxa vida, mas você está namorando por aplicativo, daí você vem me falar que você tem burnout de namorar por aplicativo, é um pouco diferente, mas existe, porque está tudo atualizado, e principalmente essa questão do relacionamento, né? Agora, esse cansaço, ele não aparece do nada. Os aplicativos de relacionamento, é bem interessante que eles funcionam como um jogo. Tem estímulos rápidos, tem recompensas imediatas, tem a validação constante, né? E tem um design todo pensado para manter a pessoa conectada, e esse design acaba gerando estresse, ansiedade. É mais ou menos parecido com aquele design dos jogos online, né? Você pode falar para a gente sobre esse design que foi especialmente desenvolvido para esse tipo de aplicativo? Sim. Entre as queixas dos usuários, é muito frequente essa questão de como o aplicativo os mantém presos nessa dinâmica de busca. Então, muitas vezes as pessoas reclamam que sempre acabam encaminhando o mesmo perfil de pessoas. E aí isso aumenta também a frustração, porque todo mundo sabe que existe
existem tipos variados de pessoas, mas os aplicativos acabam mantendo a pessoa ali presa a um padrão, e isso cansa muito os usuários, que aí acabam migrando, né, indo experimentar outros aplicativos, porque eles se apresentam, tem aplicativos que vão se apresentar para o público gay, ou mais focados em amizade, ou relacionamento sério, e os usuários se cansam de ter que migrar, conhecer esses outros aplicativos e também acabarem se frustrando. Além da questão do problema de interface entre os aplicativos, que acaba sendo diferente, os usuários às vezes se enganam ao utilizar. Então, e de alguma maneira, embora muito cansados, eles se sentem presos a essa dinâmica. Então, muitos pacientes dizem, olha, eu não aguento mais. Mas, se não for pelo aplicativo, eu tenho a impressão de que não existe outro jeito de conhecer pessoas. Uau. Então, mesmo cansados, muita gente continua. E esse né, esse cansaço com ação ativa gera a exaustão. Nossa, gente, olha, bem complexo. E tem uma pesquisa que mostra que 79% da geração Z relata esse esgotamento emocional no uso desses aplicativos. E o interessante, gente, que eu achei, nós fomos estudar para entender um pouquinho essa dinâmica. As mulheres, elas representam a maior parte das pessoas afetadas por essa fadiga digital, né? O excesso de opções, né, chamado aí o paradoxo da escolha, ajuda a explicar por que tanta gente se sente insatisfeita. Agora, na sua avaliação, Paula, essa pesquisa trouxe que as mulheres são maioria, né? Então, quer dizer que o público feminino tem buscado mais esse tipo de relacionamento? Sim. De modo geral, sim. Embora muitos homens também sofram de exaustão. Muitas vezes as queixas no consultório e de pessoas que a gente ouve de modo geral são parecidas. As queixas são sobre a superficialidade, muito relacionado ao paradoxo da escolha, porque tem essa impressão de que sempre se perde algo. Como na vida real, se a gente escolhe A, consequentemente a gente vai perder B. Exato. Porém, no mundo virtual, tem essa cobrança maior de que você está sobre o seu controle não deixar passar, que é você que não escolhe e talvez não veja. E a gente sabe que não é necessariamente assim. Então, esse paradoxo da escolha é uma das principais causas de sofrimento, essa sensação de sempre estou deixando passar algo. E aí faz com que tudo fique mais superficial. E achei bem interessante, você comentou da geração Z, realmente é a geração que tem abandonado. De modo geral, então os aplicativos eles sofreram uma queda, muita gente instala, desinstala de vez e nem sempre porque conseguiu se relacionar. Muitos desinstalam porque se cansaram do mecanismo. Então, nos últimos anos, se a gente for pegar o Tinder, né, que é o principal app, o Tinder tem aí mais de 10 anos, né? Bem mais. E ele sofreu uma queda muito grande. Em especial pelo público da geração Z. Que desistiu um pouco de relacionamento por aplicativo, mas desistiu de modo geral também. Porque cada vez se relacionam menos. Olha só, interessante, porque na minha geração, a gente se relacionava como? Tínhamos balada, uma balada diferente, né? Tínhamos balada. Era muito legal que nós se reuníamos na casa de um amigo e aí colocava som lá e ficava a galerinha ali. Então, assim, a gente não tinha esse relacionamento virtual. Então, era mais olho no olho. Então, as pessoas conversavam mais, né? Aproveitavam mais, eu acredito. E agora, a gente pode perceber que as baladas diminuíram, né? Não tem mais balada e mudaram também. Tem gente hoje que vai para os cafés e eles se reúnem nesses cafés para fazer tipo uma balada de café, entendeu? Não entendo muito disso, mas estava buscando as informações e achei interessante o público se reunindo em um horário específico que não é à noite, o pessoal tá parando de sair à noite e em cafés. Então, quer dizer, isso mostra que parece que essa geração tá querendo resgatar, me corrija se eu estiver errada, aquela questão olho no olho, que é muito importante e que é interessante a gente fazer um adendo, que o aplicativo de namoro, todos esses aplicativos acabam afastando as pessoas. Por mais que você tenha ali o namoro, tá namorando virtualmente, mas
é diferente. O que que traz na questão psicológica, né? A proximidade, o tato, o olho no olho e esse namoro distanciado, assim, um negócio meio estranho. Influencia na nossa saúde mental? Com certeza. Essa paquera distante, Uhum. virtual, é, geralmente ela vem acompanhada de uma incessante busca. Então, segundo os dados, as pessoas vão mais ou menos dar uns 10 matches, né? Uhum. Para conseguir conversar de fato com entre 7 e 8 pessoas Parece que caiu uma e ponte, eu vi por potenciais onde você encontros, veio. talvez de 1 a 3. Uau! Então, gasta-se muito tempo buscando e pouco tempo se relacionando. Sim. Diante disso, a geração Z vem com outra proposta. Né? Esse movimento aí das coffee parties, né? Essas Aham, é festas isso. Aham. diurnas, vem juntamente com o resgate de tentar alimentar outras relações. Sim. Então, de algum modo, é como se a gente tivesse chegado ao esgotamento para tentar agora Precisou ir reencontrar a ao luz do sol. extremo, né? Precisou ir Isso. ao extremo para poder fazer a volta e o resgate daquele olho no olho, daquele bate-papo Sim. gostoso. E se a gente for pensar, esse resgate, ele ajuda a distanciar um pouco da superficialidade. Porque no método tradicional, né, o school da paquera, geralmente a pessoa iria focar em, sei lá, talvez conhecer uma, né? Segundo as pesquisas, até 5 pessoas, né, seria o considerado aceitável. Embora, na minha opinião, eu ache muita coisa, né? Sim. Mas eu acho que essa volta permite o foco. Então, em ambientes reais, a pessoa, ao invés de ter acesso a 10 pessoas ou mais ao mesmo tempo, ela vai conhecer ali uma ou outra pessoa, ou um amigo de um amigo. Então, são pessoas reais. E quando eu vou para a realidade, eu me distancio do mundo do julgamento, que é o que o mundo virtual permite com que a gente faça. Então, paquerar por meio de app, eu acabo julgando muito e sendo julgada, o que no final pode machucar todo mundo. Entendi. É verdade, né? Olha, gente, nós estamos aqui falando de dating burnout e é algo assim novo para mim, eu acho que novo para minha geração, mas essa geração que está aqui, que é a geração Z, ela tem se relacionado muito pela internet e tá tudo bem. E o legal é que essa galerinha também tá voltando, né, para aquela questão do olho no olho, do bate-papo. Isso é importante, gente. Falar é bom. E quando a gente fala sobre falar é bom, aqui no Estúdio Câmara, o que a gente faz mais? Falar, né? Conversar com você que tá aí do outro lado. E olha só, agora 8h21, você sabe que nós sempre temos 2 entrevistadas aqui, então agora acaba de chegar aqui no estúdio com a gente, eu vou apresentar a nossa psicóloga que vai completar a dupla de hoje. Eu quero dar as boas-vindas. Boas-vindas, tudo certo, né, produção? Então vamos embora. Com a gente tá chegando aqui a psicóloga, gente, ela é psicodramatista. Olha só que interessante isso. Especialista em sexualidade humana e sexóloga também, Bárbara Menezes. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação, pela sua presença. Bárbara pegou um trânsito aqui em Campinas essa segunda-feira, mas a gente está muito feliz que você conseguiu chegar. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Bom querida. dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal que está em casa nos assistindo. É muito bom estar aqui com vocês, podendo bater um papo sobre esse assunto, né, tão novo aí, acho que para todo mundo, né? Maravilha. Então vamos lá. Dupla formada. Agora sim a gente continua. Então, estava falando com a Paula. Agora a gente já passa para você, então, sobre a sua avaliação, né, referente a esse dating burnout, que é algo muito novo, né? Principalmente para quem não entende essa questão de relacionamento por aplicativos, mas a geração Z já está cansada disso e o pessoal tem saído desses aplicativos. Então, gostaria que você falasse sobre esse cansaço do namoro virtual. Qual é a sua avaliação sobre isso? Essa geração Z é uma geração que nasceu conectada já, né? Nasceu já tirando selfie na maternidade. Então, é uma geração que está completamente imersa na questão da tecnologia.
E aí, a busca por aplicativos de relacionamento é mais um bracinho aí dessa geração, né? E aí a galera começa a se desconectar do real, a galera começa a se desconectar do presencial, do dia a dia, e vai muito para essa área do virtual. E aí isso gera uma estafa, gera muita frustração, isso gera muita dificuldade de conexão real, porque você começa a se conectar, você começa a conhecer pessoas através dos apps, e aí a partir disso você cria uma série de expectativas. E aí quando essas expectativas são frustradas, porque você se relacionou com alguém virtual ali, né? E aí quando você muitas vezes conhece no presencial e a relação não é bem o que você esperava, a pessoa não é bem o que você imaginava, isso gera muita frustração, isso gera uma sensação de eu nunca vou arrumar ninguém, eu não sirvo para relacionamento, as pessoas não são muito bem o que parecem ser, isso vai gerando uma estafa, isso já vai gerando um estresse muito grande, até o ponto que as pessoas entram realmente num burnout, porque ao mesmo tempo que é uma cobrança excessiva por um relacionamento, né, é uma galera que quer muito relacionamentos, mas ao mesmo tempo é um pessoal que acaba se frustrando por conta de não ser exatamente o que eles imaginavam. Então isso tem feito muito mal, isso tem gerado ansiedade, depressão, sensação de baixa autoestima, isso tem gerado uma série de consequências aí nessa geração. Então é algo bastante preocupante. É preocupante e é interessante que nós precisamos aprender a lidar com isso, principalmente os pais, né? Principalmente os pais, porque aí você tem, vamos lá, um jovem que está se relacionando por aplicativo, chegou nessa fase, né, do dating burnout, está cansado e aí de repente está frustrado, frustrada. E isso vai refletir, claro, no comportamento, vai refletir também dentro de casa. E é importante que os pais, né, Paulo, estejam atentos e se informem, aprendam, né, como funciona tudo isso para poder lidar com essa situação dentro de casa, porque é algo que é real, está aí e a gente tem que aprender, não é? Sim. E eu acho até importante, né, nós colocarmos como recomendação, como todo caso de exaustão, é preciso descansar. Sim. Então, assim, eu gosto muito de pensar que é como se fosse uma criança que não dormiu ou está com fome. Aquela criança precisa ser acolhida, alimentada, está com sono, precisa dormir. Exato. No caso do dating burnout, está sofrendo, né? Então você começa a identificar que é algo pesado, traz desconforto, né? Como geralmente vem uma classificação, a pessoa pensa em usar o app é como se fosse um segundo emprego, né? É desprazeroso. Então, se você sente isso, é um sinal forte que não deve ser ignorado. Então, a partir disso, pare e descanse. Você como pai, mãe, oriente seu filho, sua filha a descansar, a dar um tempo, a focar em outras coisas, né? Então, não adianta muito querer, a gente precisa respeitar o tempo das coisas. Então, você quer se relacionar? Ok, mas talvez não seja o momento, então faça uma pausa, cuide de outras áreas da sua vida e depois retorne, o que é um movimento muito comum, instalar e desinstalar os apps para buscar o conforto, né? Exatamente, e aí tem a questão aquele sumiço repentino, né? Sem explicação. Então, Bárbara, na sua avaliação, esse silêncio, esse sumiço repentino, pode ser um dos fatores que afetam a autoestima, a segurança emocional de quem está buscando por alguém, porque daí a pessoa, ela se frustra, como a Paula trouxe, daí ela desinstala o aplicativo, então ela sumiu do aplicativo, só que daí daqui a pouco ela volta, né? Então vale a pena desinstalar os aplicativos por um tempo, realmente, fazer aí um detox, ou então descobrir um caminho mais suave de aprender a lidar com isso? Com certeza, nem sempre esse sumiço é saudável, né? Muitas vezes esse sumiço
é uma estafa tão grande, um esgotamento tão grande que a pessoa precisou ser radical. E eu acho que a gente busca um certo equilíbrio. Então, nem sempre esse sumiço é saudável, mas é recomendado que a pessoa que está nessa busca, que está nesse estresse, que já está nesses sintomas, que ela realmente faça um detox. Né? Não necessariamente desinstalando, mas se precisar que seja desinstalando os aplicativos e olhando mais para si, pensando em outras coisas, tentando buscar um esporte, tentando buscar autoconhecimento, tentando buscar bem-estar, né, de forma geral. Então, é importante sim que a pessoa que está nessa estafa, já nesse esgotamento, que ela busque um passo atrás, que ela, né, a gente brinca, eu falo sempre que ela entre na concha, né, que ela comece a olhar para ela, que ela comece a se resgatar de novo como uma pessoa que vive bem, que pode cuidar da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional e que não precise exatamente ficar nessa busca incessante por relacionamentos. Então, que ela traga pro aqui e agora, que ela consiga viver no presente e que ela busque outras formas de relacionamento, que ela fortaleça amizades, né, que principalmente essa geração Z que busque questões profissionais, que se dedique para estudo, para trabalho, né, que cuide de outras partes da vida que não seja exatamente a questão né, só do relacionamento. Excelente. Agora, me abre aqui um ponto que eu acho interessante a gente falar, que é o seguinte, nós precisamos estar atentos, gente, sabe, a essa questão do vício, né? Sabe por quê? Porque nós falamos aqui sobre o vício digital, né? Isso acontece e quando a gente fala de relacionamento, eu gostaria de perguntar para as nossas entrevistadas se a pessoa que utiliza esses aplicativos, ela também desenvolve um vício em utilizá-los, igual o vício pelos aplicativos de jogos. Porque se a gente for parar para pensar no design, né, da interface desse aplicativo, ele tem todo aquele design que vai fazer com que você fique cada vez mais presa a ele. E aí, quando a gente fala de relacionamento e de vício, como que a pessoa que já está frustrada que o relacionamento não deu certo, que já buscou 1, 2, 3, 4, 5 opções, se frustrou, e aí ela se vê no momento em que ela quer dar um tempo nesse aplicativo, mas em contrapartida tem a questão desse vício que nós temos, infelizmente. Tem gente que fala, não sou viciado, deixa o celular do seu lado e fica lá 5 minutos sem olhar para ele, para você ver se você não vai pegar e vai começar a rolar feed. Então, isso também é um outro ponto que entra em questão. Sim, olha, é bem complexo, mas tem a questão da interface como toda... enfim, aplicativos de modo geral, né, fazem uso da inteligência virtual, mapeiam o perfil do usuário e para manter a pessoa ali conectada. Mas a gente pode pensar em várias coisas aí, né? Sim. Porque tem esse o ideal da paixão. A paixão é um estado dopaminérgico de vício. Então, tem a questão da cobrança cultural e social, em especial das mulheres. A mulher só é mulher se ela tem um homem. Poxa vida. Né? Então, é muito comum. As pacientes relatam bastante que sempre escutam: você é linda, por que você está sozinha? Né? Nossa, né? Então, enfim, tem a questão de vício das interfaces, mas tem toda uma dinâmica sócio-histórica aí que faz com que as pessoas se sintam incompletas e que tenham essa necessidade de estar sempre em busca de alguém que o complete, o que a gente sabe que não é bem assim, né? Que a nossa completude deve vir da gente mesmo, né? Poxa vida, né? E eu acho que esse é justamente, desculpa te cortar, esse é justamente o termômetro de você saber quando isso passou desse limite, né? Que é tentar ficar sem desinstalar. É simplesmente falar, hoje eu vou dar um tempo do celular, eu vou fazer outras coisas, eu vou me manter aqui no momento presente, eu vou, né, olhar para mim. E aí, se você realmente percebe que isso é muito custoso, é muito difícil,
talvez seja uma bandeirinha vermelha ou pelo menos um sinal amarelo aí para olhar para isso. Pois é, a gente precisa ter um autoconhecimento e trabalhar sempre com limite, né? Com o equilíbrio, na verdade. Limite eu não digo porque a gente não pode deixar chegar no limite. A gente tem que saber quando já não está mais legal e tentar segurar a onda, né? E você aí de casa, conta pra gente, você namora por aplicativo? Cansou do aplicativo, desinstalou, instalou de novo, se frustrou, porque hoje em dia com a inteligência artificial, gente, quem é que é de verdade, né? A gente olha assim a foto, você imagina uma coisa, e eu acho que isso vai ficar ainda mais forte na questão dos relacionamentos por aplicativo. E olha, eu não sei, mas pode ser que isso seja um dos pontos aí que a galera tá desistindo, porque você vê a pessoa, né? Aí a pessoa coloca uma inteligência artificial, dá uma melhorada, legal, aplicativo, show. E aí depois quando você vai presencialmente, não é aquilo que você imaginava, e aí vem aquela frustração e aquela, tipo, fui enganado, não consegui, o que está acontecendo? Qual que é a sua avaliação, Bárbara, referente à inteligência artificial e o uso dos aplicativtivos de namoro? O aplicativo de namoro, gente, é a fase de campanha, né? A gente coloca ali o quê? As nossas qualidades, né? Adorei. A gente não coloca ali os nossos pontos a serem melhorados, é uma vitrine. Então, a gente tá ali na fase de campanha. Então, é comum essa frustração por conta disso, porque você não tá lidando com uma pessoa real, você tá lidando com um pedaço do que a pessoa quis te mostrar, do que a pessoa quis te dizer que ela é, o que ela tem, o que ela faz, né? Então, isso é muito desafiador. Eu acho que a inteligência artificial, os apps, eles vêm para somar muito, e se a gente utilizar de forma inteligente e responsável, né, toda a questão da internet, da tecnologia, eu acho fundamental e fantástico, mas a gente sabe também que é um universo ali perigoso. Então, eu acho que é usar com responsabilidade e pensar que a pessoa está ali em fase de campanha mostrando um pedacinho dela, né? A gente precisa entender que ela é muito mais do que só aquilo, só aquelas características. E a gente também, né? Sim, quem está ali quem está nesse aplicativo também colocou suas características que quis colocar, né? Então, é uma questão parcial. E a gente aprender um pouco a lidar com frustrações, porque eu acho que também é uma geração que tem uma certa fluidez nos relacionamentos, como um todo. Qualquer problema ou qualquer desavença ou qualquer característica que não é bem o que eu imaginava, pronto, eu já termino e acabou, né? Então, os relacionamentos acabam ficando muito flutuantes. Sim. As pessoas têm um pouco de dificuldade de falar, não, peraí, a gente tem essa divergência, vamos resolver junto? Né? Vamos pensar o que você cede, o que eu cedo, e a gente vai tentar entrar num consenso. Normalmente eu sou assim, você é assado e pronto, e a gente não serve. Não serve. Eu acho que o grande ponto é a superficialidade. Então, as pessoas julgam e são julgadas a partir do que se vê da vitrine. São vitrines que às vezes não são reais. E não é nem por mal na intencionalidade, é que nesse processo de paquera, eu quero expor aquilo. Você tem que mostrar o seu melhor, né? Sim, mas a questão é que as pessoas se decepcionam facilmente. Isso. Né? E não estão querendo o esforço para se vincular. Né? Então, relações são construídas com esforço, o vínculo. E o problema é que tudo se tornou red flag. Então, nossa, ele disse isso, ou ela disse aquilo, né? Então, já não serve, né? Porque essa pessoa não cabe no meu mundo. Então, todo mundo se esquece da necessidade de construir e que de perto ninguém é perfeito. E é justamente na nossa imperfeição que muitas vezes vai morar a nossa beleza. Exato. Né? Então, as pessoas não se fixam e não se permitem vir a conhecer. É um grande problema isso. E a gente vive hoje no mundo dos rótulos. Exato. Né? Todo mundo hoje que não se encaixa no meu modelo,
é narcisista, é Tóxico. borderline, é tóxico, é abusivo, não estou dizendo que não tenha, e por Sim. favor, não vamos banalizar, porque são coisas muito sérias, são diagnósticos muito importantes, mas não é tudo assim, né? TDAH, TEA, hoje é uma coisa, é o mundo dos rótulos, né? Eu tô meio esquecida, pronto, eu tenho TDAH. Sim. E isso sim, existem esses diagnósticos, mas são diagnósticos muito profundos, muito sérios e tem que ser feito realmente de uma forma muito responsável, né? Mas qualquer desavença, qualquer red flag, eu já entendo que não é narcisista, é tóxico, é machismo, é isso e aquilo. Então a gente precisa ter cuidado nessas relações, porque sim, essas relações tóxicas existem, a gente sabe, estamos aí vendo o índice de feminicídios, né, que está acontecendo, mas nem tudo é algo que não possa ser negociado, conversado, né, cedido de ambas as partes. Então, existe realmente uma superficialidade nas relações hoje em dia, né? E a gente vê uma carência muito grande de ambos os lados, porque as pessoas ficam presas nessa ideia de que sempre vai ter alguém melhor, né? Este ou esta não serve por isso ou por aquilo, mas tem alguém. Existem muitas pessoas, mas é preciso o esforço para olhar e realmente tentar conhecer a entrega. Então a gente vê a troca, né? Essa dificuldade de se fixar e isso contribui para uma geração mais ansiosa, né, entre outras questões. Exatamente. E eu acho muito importante o que a Bárbara pontuou sobre a violência. Existe bastante... as pesquisas falam sobre a crescente e constante violência. Então, tem alguns dados que vão dizer que cerca de 44% das mulheres já foram ofendidas por meio de palavras e também existem as promessas de ameaças físicas. Então, tem muita coisa boa dentro dos relacionamentos por aplicativo, mas existe também muita violência, é preciso ter esse cuidado. Muita ameaça, né, de disponibilizar materiais de cunho íntimo. Sim. Né? Às vezes existia uma relação ali configurada e a pessoa se sentiu à vontade para mandar uma foto, para mandar o famoso nudes, né, ou de alguma parte, talvez não da genitália, mas de alguma parte mais sensual, e aí existe essa ameaça de disponibilizar nas redes, de mandar para todos os contatos. Então, existem coisas muito perigosas, né, nesse universo. Mas existem coisas possíveis. Interessante a gente falar de aplicativos de namoro, né? E aí, de você, de repente, que está em casa, está cansado de aplicativo de namoro, aí eu vou abandonar isso, vou tentar mais o tradicional, né? Olho no olho, né? Aquela conversa, tomar um cafezinho e tal, assistir um filme, por que não, né? É interessante que essa geração está voltando, né? Buscando mais esse contato. Acho interessante. Ô, Bárbara, você tem um projeto que é chamado Saindo do Armário, né? Saindo do Armário com você. Muito legal. É um trabalho com identidade, pertencimento, né? Então eu gostaria a gente está falando aqui de aplicativos de namoro e desse burnout todo, de que forma, né, dá para fortalecer quem a gente é e como que vocês ajudam a criar conexões mais seguras e menos adoecedoras, né? Dentro ou fora dos aplicativos, já que a gente está falando aqui dessa questão de aplicativo e que, de repente, sim, pode ser uma conexão não tão segura assim e pode ser algo que venha trazer um prejuízo na nossa saúde mental, né? Sim, com certeza. Eu uso uma frase para os meus pacientes que é: quem se conhece não se aborrece. E eu acho que é uma frase que talvez resuma um pouco do que eu acho que pode ser uma saída, né? Uma janelinha, uma porta aí para essas questões. Porque quando a gente busca se conhecer, olhar para a gente, e não só no processo de psicoterapia, mas também no processo de psicoterapia, quando a gente busca se conhecer, a gente sabe das nossas potencialidades e a gente sabe das questões a serem melhoradas, a serem desenvolvidas, né? Então, eu vou começar a olhar para mim como uma pessoa que sou responsável pelas minhas ações, sou responsável pelas coisas que eu
penso, o que eu sinto. Então, isso muda tudo, né? Porque aí a minha felicidade, o meu bem-estar não está na mão de outra pessoa. Eu não estou delegando isso. Se eu tenho um namorado ou uma namorada, um marido, uma esposa, eu estou feliz, eu estou realizada. Não, eu preciso estar realizada comigo mesmo, né? A gente está sempre na busca da outra metade da laranja. E eu sempre brinco, não deixam de ser duas metades. A gente precisa achar a nossa outra laranja, porque aí eu sou uma laranja inteira junto com outra laranja inteira, né? Se a gente fica se buscando pela metade, a gente está incompleto. E aí está sempre faltando. Né? E é o que a Paula trouxe, está sempre faltando algo. O outro é melhor, a outra pessoa tem isso que essa não tem. E aí a gente vive numa sensação o tempo todo de falta, né? Numa sensação o tempo todo de isso não tá bom e tá faltando, né? Numa incompletude. Então é importante que a gente se conheça, que a gente busque esse bem-estar físico, emocional, social, financeiro. É um desafio, né? Então, que a gente possa realmente se conhecer, se autoconhecer. Quando alguém fala algo sobre mim e eu sei que isso é verdade, ok, eu vou pensar e vou ver o que eu faço com isso. Quando alguém fala algo sobre mim que não é verdade, ok, eu também vou ver o que eu vou fazer com isso, né? Mas eu não preciso me deixar abalar o tempo todo. Então, quando eu me conheço e eu sei que eu sou responsável por tudo que acontece comigo, eu não estou delegando a minha felicidade, eu não estou delegando para outra pessoa, ele ou ela tem que me fazer feliz. Não, eu estou feliz comigo e hoje estou pronto para um relacionamento. Né? Quando a gente se traz para esse presente, quando a gente se conhece, a gente não deixa que essas interferências afetem tanto a nossa vida. Claro, a gente sofre por amor, todo mundo, né, faz parte aí da vida, mas aí já é uma coisa que em momento nenhum eu coloco a minha vida em risco por conta disso. Hoje eu vejo muitos adolescentes, principalmente, né, que eu atendo, não, se acabar esse relacionamento, acabo com a minha vida, né, não faz mais sentido e isso não pode mais acontecer. A gente precisa pegar as nossas vidas nas nossas mãos, né? Excelente, muito bom. Eu costumo dizer que a gente tem uma tendência humana a adicionar sofrimento ao sofrimento. Uma das coisas da psicoterapia é entender isso. A gente vai sofrer, né? A gente nasce sofrendo, né? Exato. A dor, ela é essencial, é necessária para a vida. Mas nos relacionamentos, nós tendemos a aumentar e potencializar essa dor. E quanto mais a gente se conhece, mais fácil é se reerguer. Porque sim, a gente vai cair várias vezes e vai chorar e se decepcionar. Mas quando você sabe olhar para si e reconhecer o seu valor, se reerguer se torna mais fácil, né? Se torna possível. Você se lembra que esse caminho existe para você. Eu gosto muito de uma frase do Freud, embora não seja psicanalista, mas gosto também, que ele fala que relacionamentos são a maior fonte de prazer e a maior fonte de estresse. E aí ele brinca, se você não quer problema, não se relacione. Sim. Porém, nós precisamos desse prazer, né, que os relacionamentos trazem, do frio da barriga. Enfim, é gostoso, a gente tem a necessidade de pertencimento, o humano precisa de humano. Então, a gente precisa se cuidar para conseguir se reerguer a cada caída. Então, acho que a gente vive um problema hoje em dia que as pessoas querem se fechar também, né? Então, tem alguns movimentos aí de celibato que a gente entende, respeita, tem sentido. Às vezes é preciso tirar o foco. Mas a beleza das relações, do amor e do vínculo, a gente também não pode diminuir. São necessários para dar prazer à vida. Mas a gente precisa aprender a ter equilíbrio nas coisas, né? E o autoconhecimento é o grande caminho para isso, né? Ai, que lindas, que maravilhosas vocês, que bate-papo gostoso, né? Manhã de segunda-feira, a gente falando aqui de relacionamento, um burnout, né, de relacionamentos online, mas isso também tem um lado positivo, de repente a gente tá voltando para si, né, e voltando aí a ter um relacionamento mais olho no olho, né? Agora o pessoal tá com a gente, 8h47, a produção tá avisando, nós temos algumas perguntas, então vamos lá, pode colocar na tela
tela para as nossas entrevistadas, né? E vamos ver o que o pessoal de casa quer saber sobre relacionamento. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, acho que eu consigo. Vamos lá. Priscila Rocha, do Nova Europa. Tenho amigos que relatam que se sentem invisíveis nos aplicativos. Esse sentimento pode afetar a forma como eles se veem fora das telas também, invisíveis, é verdade, pode acontecer, né? A pessoa tá lá, fez um aplicativo, mas não tem nenhum match, não conversa com ninguém e tal. Isso pode afetar também? Vamos lá. Sim, infelizmente a gente não consegue separar. Né? Não tem como, né? Então, aquela impressão que o mundo virtual causa, ela é trazida, né, para o presencial. E, às vezes, né, como a gente pontuou, o julgamento. Então, por aquela imagem, a foto, às vezes, ou alguma frase. Então, talvez... nessa vitrine, nesse processo de venda, né, a pessoa às vezes é mal sucedida e ela cria uma distorção da maneira como ela se vê. Então, isso pode ser grave, sim. Olha só, interessante essa pontuação aí da nossa telespectadora. Vamos lá com mais uma, então, produção. O que nós temos agora? Pode colocar na tela aí, por favor. Dating Burnout, né? Um papo novo, mas importante da gente conversar sobre. Juliana Campos, do Jardim Londres. Criar expectativas e se decepcionar repetidamente pode gerar um padrão emocional difícil de sair sem ajuda, Bárbara. Olha isso. Com certeza, Juliana. Obrigada pela pergunta. Essa constância, né, de fracassos, de frustrações, isso pode se tornar um padrão. E muitas vezes a pessoa acaba até ela mesma rompendo relacionamentos que podem vir a ser saudáveis por conta dessa frustração. Nunca deu certo, por que vai dar agora? A gente escuta muitas frases do tipo, tá bom demais para ser verdade, né? Então, esse padrão de frustrações, de relacionamentos que fracassaram, de rejeições, isso pode se tornar um padrão na vida da pessoa e ela entende que as relações acontecem desse jeito e que não existem relações possíveis, que ela nunca vai encontrar alguém, quando ela encontra alguém legal, não, alguma coisa tem de errado e aí fica caçando, né, pelo em ovo. Então, sim, isso pode se tornar um padrão porque a gente tem um ciclo, né, de pensamentos que geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. E isso é uma coisa que entra nesse ciclo vicioso mesmo. Quando isso acontece, a gente precisa tentar quebrar esse ciclo e pensar, olha, volta, né? Dá um passo atrás, vamos olhar para isso e falar, será que todas as relações são assim? Né? Isso é comum, por exemplo, numa pessoa que foi traída. É muito comum que todos os relacionamentos que ela tenha, ela já vai entrar com essa sensação de que eu posso ser traído, será que eu não estou sendo traído? Será? E aí ela fica vibrando nisso, ela fica muito focada nessa questão. E aí é entender que essa nova pessoa é uma nova pessoa. E sim, existe a possibilidade de traição, mas existe a possibilidade de não traição. Né? Então tentar quebrar esse padrão, é tentar entender que cada relacionamento é um novo relacionamento. E que talvez se existir uma constância nesses relacionamentos, a pessoa tentar pensar nesse padrão, olhar para isso, por que isso está se repetindo, o que eu preciso aprender com isso, não ela como responsável, mas ela como agente protagonista ali, de não permitir que essa repetição aconteça. A gente precisa quebrar, né? Quebrar padrões. É isso, quebrar padrões, gente. 8h51, mais uma perguntinha, daí a gente já vai para as considerações finais, produção. Pode ser? Igor Santana, do Jardim Proença. Quando tudo vira conversa rápida e descartável, como isso afeta a nossa capacidade de criar intimidade com a verdade? Pois é, mais um padrão a ser quebrado aí, né, Paula? Sim, olha... Realmente, é a grande queixa, né, dos homens e das mulheres. Não conseguimos sustentar conversas interessantes. Parece que não existem pessoas interessantes que vão além. Veja, né, eu gostaria assim, né, agora trazendo um pouco para a esfera da minha opinião aí, Igor, né, nós escutamos diversos relatos e tem muitos relatos positivos, tem casos de sucesso. Então tem histórias lindíssimas de pacientes que se apaixonaram, se casaram.
Eu acho que é preciso, às vezes, insistir, respeitando os Sim. seus limites, seus desejos, mas tem essa predominância da superficialidade, que vem aquela sensação de que estou perdendo algo, e tem muito a ver com o nosso espírito do tempo, né? Então, nós somos uma sociedade, tem até aquele livro da Sociedade do Cansaço. Então, nós, né, tendemos a criar na nossa cabeça esse mundo de positividade extrema, de que tudo vai funcionar, e a gente se cansa. Tem que lidar com a realidade. Então, a realidade vai exigir aí, Igor, de você e de todo mundo que usa os aplicativos para se relacionar, esse esforço para continuar a insistir. Porque, assim, em meio à superficialidade, existem pessoas com conteúdo, tem muita gente que está nos apps para brincar, mas tem muita gente que realmente quer, de fato, se relacionar. Então, é preciso ter paciência e ouvir aí seus instintos, seguir seus limites, e eu acho que é possível, sim, encontrar conteúdo em meio a tudo isso. Não é fácil. E acho que balancear, né? Porque, assim, criar intimidade passa como algo chato ou como algo que que perdeu aquele frisson da paixão, né? E não necessariamente, né? Então, tem pessoas que são um pouco viciadas nessa conquista, nesse início, no frio na barriga, e quando isso começa a levar o relacionamento para um lugar de um pouco mais de segurança, de um pouco mais de intimidade, de um pouco mais de uma paixão menos ardente, mais íntima, as pessoas se assustam um pouco. As pessoas desistem porque elas falam, opa, pera, tá indo longe demais. Ou pela necessidade mesmo da conquista, da paixão, dessa sensação do novo, as pessoas, quando começam a entrar nesse lugar ali da intimidade, sai fora. Então, é substituir mesmo, é vivenciar a paixão, vivenciar o novo, vivenciar esse frio na barriga gostoso e entendendo que faz parte do desenvolvimento desse relacionamento, esse amadurecimento, essa intimidade, e que são duas coisas, talvez, que parecem antagônicas, que parecem opostas, mas que são gostosas, são fases boas também. Cada um com a sua beleza, cada um com a sua... com o seu sentimento, cada um com a sua intensidade, mas que são fases muito gostosas. Interessante, né? A gente fala de fases, e aí, já para encerrar, me chamou a atenção e eu já ouvi de colegas falando assim, eu não tenho mais paciência para relacionamento, eu cansei, né? Mas por quê? Porque todo início de relacionamento é a mesma coisa, né? O que você gosta, o que você faz, quem são seus pais, qual que é o seu projeto de vida, tá, beleza, relacionamento não deu certo, parei aqui, vou iniciar outro, de novo, o que você gosta, qual o seu projeto de vida, e blá, e blá, e blá. Poxa vida, mas sempre é assim, cansei. Mas sabe o que está acontecendo? Os relacionamentos não estão durando. Então, por isso que tem que ficar repetindo, não Exatamente. E esse cansei aí, a gente precisa colocar uma aspas e ver realmente se você está entrando num relacionamento com um projeto de vida ou você só está entrando num relacionamento para se relacionar. Sim, eu acho que uma coisa que tem cansado demais é essa ideia que se criou de que as pessoas não podem ser mais elas mesmas. Isso. Então, tem, né, como a gente escuta, é preciso jogar. Será que é preciso? E será que para você te faz bem e te faz feliz? Então, hoje criou essa ideia de que é feio emocionar, se expressar. Sim. Mas veja, quanto mais distante você está dos seus valores e do seu eu autêntico, mais infeliz você é. Então, eu acho que é preciso viver da maneira que aquilo faz sentido para você. Então, se você é uma pessoa que gosta de se expressar, se expresse. Exato. O que o outro vai pensar... Veja, o outro sempre vai pensar alguma coisa, porque o pensamento é livre. Que bom, que bom. Então, eu acho que essa falta de autenticidade tem pesado e tem dificultado a conexão. Então, muitas vezes as pessoas se gostam, mas elas não querem que o outro saiba. E essa coisa de ter que performar cansa, distancia e desconecta. Então, para me conectar, eu preciso ser eu real. E tem muita beleza em ser como a gente é. Então, eu acho que a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa se mostrar e ter clareza, né? Então, acho que começar
desde o app ou no encontro real, não é feio perguntar o que você deseja para você. Você gosta de relacionamento? Qual é o seu histórico? Porque se eu estou buscando uma pessoa e quero me casar, e fico ali em dates, ali, né, encontros com uma pessoa que nunca sequer namorou e não tem a intenção, nós dois estamos perdendo tempo. Exato. Então, eu acho que não tem certo nem errado. Tem muita falta de clareza. Isso. E essa falta de clareza e essa ideia de performance faz todo mundo se cansar. Olha isso, gente. Que coisa impressionante, né? Que bate-papo legal e informativo para você que se relaciona em namoros, se relaciona em aplicativos de namoro aí, tá bom? 8h58, então hoje a gente está falando de um fenômeno que não é individual, é coletivo, é geracional, tem impacto direto na saúde mental, né? Falamos sobre o dating burnout, que mostra que o amor não pode ser tratado como um produto, né? E que se relacionar exige tempo, exige aquela presença, exige cuidado, principalmente cuidado emocional. E para a gente desenvolver esse bate-papo aqui hoje, nós contamos então com a presença das nossas profissionais de saúde mental. Então quero agradecer muito a presença da Bárbara. Obrigada, viu, pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite e pela entrega maravilhosa aqui no programa. Gratidão. Obrigada, quero agradecer também o convite, me desculpar pelo atraso, eu realmente não contava com o trânsito, e dizer que é uma honra estar aqui com a Paula, e que a gente possa realmente buscar, né, se puder deixar uma dica aí, que a gente possa buscar esse autoconhecimento, quem a gente é, buscar outros braços da nossa vida, não só ficar focado em relacionamentos, que a gente possa buscar amizades, buscar ter um convívio social bacana, buscar uma relação familiar saudável, profissional, financeira, física, né? Busque um esporte que você gosta, seja coletivo, seja individual. Sempre tem alguma coisinha que você gosta de fazer, ou você gosta de dançar, jogar bola, jogar tênis, vôlei, não importa, seja qualquer coisa que seja uma caminhada. Então, busque outras questões além do relacionamento. E quanto mais você é você, mais chance você tem de encontrar aí, né, a sua outra laranja. Então, que seja realmente uma busca tranquila, saudável, né, e que aconteça, que flua, que não precisa ser essa busca tão focada aí, né, porque isso tira a nossa paz. Exatamente. E não se compare. Não se compare. Isso. Não compare o seu relacionamento, não compare a pessoa, não se compare, porque cada um é um e cada beleza está justamente na nossa individualidade, na nossa impressão digital aí, né? A sua beleza é sua e é justamente porque você é você. Então, não se compare com outras pessoas. Isso é muito importante. Maravilhosa, muito bom. E a Paula, que também, né, esteve aqui com a gente, conversou, entregou muito e a gente aprende todos os dias. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. E deixa uma mensagem aí para os nossos telespectadores referente ao nosso tema de hoje, né? Tão novo e tão importante. Olha, eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que amor é uma coisa muito maravilhosa, mas a gente precisa compreender que quando a gente fala de amor, amor de relacionamento é muito diferente de amor de Cristo, né? O amor salvador. Então, o relacionamento, ele não vai nos salvar de nós mesmos. Nós é que temos que fazer esse trabalho e percorrer esse caminho. Então, busque amar e entenda que amor é uma coisa diversa. Não é só homem e mulher, é muito maior. Então, se ame em primeiro lugar e aí tudo vai fluindo. Exatamente, é isso. Obrigada, então, por nos ajudarem a traduzir esse cansaço, né, que tanta gente sente, às vezes não fala, às vezes não entende e também nem consegue nomear. A gente viu aqui que a questão do autoconhecimento, ela é primordial para tudo nessa vida, né? E vamos lá, você vai encontrar a sua outra laranja, tá vendo? Não é a metade, é a outra laranja. Aprendemos isso aqui no programa, viu? Esquece esse negócio da metade, é a outra
outra laranja. Precisamos estar completos e encontrar outra pessoa completa. Tá vendo só? Gente, agradecemos a sua audiência, a sua companhia. Quero te convidar para amanhã, a partir das 8 da manhã ao vivo. Nós temos mais no Estúdio Câmara e vamos falar sobre os transtornos alimentares e sua relação com as emoções, né? Quais fatores emocionais, sensoriais e comportamentais influenciam esses transtornos? Existe aí a diferença entre preferência alimentar, seletividade e transtorno alimentar? E como promover mudanças na alimentação sem gerar culpa, ansiedade ou resistência? Amanhã a gente fala sobre transtornos alimentares, a gente está estudando sobre isso e são muitos, e é importante para que a gente tenha mais informações com os especialistas que estarão presentes amanhã, ao vivo, a partir das 8 da manhã, aqui no nosso Estúdio Câmara, tá certo? Daqui a pouquinho a Iria tá chegando, direto da Central IA de Informações, TV Câmara Campinas, e lembrando que ao meio-dia nós temos Câmara Notícia, com informações do Legislativo e também de toda a nossa metrópole. Às 6 da tarde tem reunião ordinária, você pode participar presencialmente no plenário, também pelo canal do YouTube e aqui na TV Câmara Campinas, claro, sempre transmitindo para você tudo que acontece no Legislativo. Te desejo uma semana linda, maravilhosa, mantenha o equilíbrio, vamos embora, porque só tá começando, hoje ainda é segunda-feira, então tudo de bom para você, fique bem e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.